Thank you, Rudy, for putting all this together. Obrigado, Rudy, por organizar tudo isso. I feel most honored and extremely happy to participate. Ele disse que se sente muito feliz em poder participar desse evento. We live in such an amazing time. Nós estamos num momento tão impressionante, não é, da história, where we can cross boundaries and cross distance in every definition. In the gospel we communicate and in the technology we have. A gente é capaz de cruzar distâncias imensas e espaços imensos por causa da tecnologia que nós temos. François, eu estou me sentindo profundamente honrado por esse momento, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sou muito grato a isso. François, I'm very honored by your presence here. I'm very grateful to you for making this time, being available to us at this time. Você é uma pessoa que transborda o amor do Pai, o Filho e o Espírito Santo e eu estou ansioso para ouvir o que você tem para falar e eu aguardei muito por esse momento. You are a person, you overflow with the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and I'm looking forward to listening to what you have to share with us today. Well, thank you so very, very much, precious Rudy, and our dear friend Willie that I've just met now doing the translation. We honor you and respect this opportunity to share with so many people. Então, muito obrigado, Rudy, por essa oportunidade também, pelo novo amigo que eu acabei de fazer, que é o Willie, e obrigado por podermos compartilhar com tantas pessoas o que nós vamos falar hoje. Even though all four our children were born very close to the Mozambican border, which is of course Portuguese speaking. Apesar dos meus filhos terem nascido perto da fronteira com Moçambique, onde se fala português, I can only remember a few Portuguese words which I will not repeat today. Eu só consigo lembrar de pouquíssimas palavras em português que eu não vou me atrever a repetir hoje. But I will never forget in the year 2006, our youngest son won a classical piano competition in Portugal. Mas eu nunca vou me esquecer que em 2006 o nosso filho mais jovem ele venceu uma competição de piano clássico em Portugal. And the next year, as parents, we were invited to Portugal to join him there. E no ano seguinte nós, os pais dele, fomos convidados a estarmos com ele lá em Portugal. When we landed in Lisbon. E quando nós aterrissamos em Lisboa, we walked towards the main building. E caminhamos em direção ao terminal principal. And I say to my wife Lydia, I said, God says we must ask him for the nations. Ask what for the nations? We must ask him for the nations. Eu disse à minha esposa Lídia, Lídia, eu sinto que nós devemos pedir que Deus nos dê as nações. And I said to her, we are asking God now for the Portuguese-speaking nations in Angola, in Brazil, in Portugal, in Mozambique, in Angola, in all these wonderful places. E naquele momento nós começamos a pedir a Deus que nos desse as nações de fala portuguesa, Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e muitos outros lugares fantásticos. And my telephone began to give a signal for SMS message coming in. E naquele momento o meu telefone começou a bipar, né? Começou a tocar, mostrando que várias mensagens SMS estavam chegando. I was traveling, so it was roaming from South Africa, but only roaming, no message, no speaking, just roaming SMS. E o meu telefone estava em modo roaming, que eu recebia mensagens, mas eu não podia falar, mas eu poderia receber mensagem de SMS. I get a message from the man who translates the Mirror Bible in Shona, in the Zimbabwean language. E eu recebi uma mensagem de um homem que traduzia a Bíblia para um dos idiomas de Zimbábue. And he doesn't know where I am. E ele não fazia ideia de onde eu estava naquele momento. He just sent me a text message. Ele simplesmente me enviou aquela mensagem de texto. He says, François, you have asked God for the nations. God says, behold, e ele me diz, I have given you the ends of the earth as your inheritance. E ele me diz assim, François, eu sei que você já pediu que Deus te dê as nações, mas Deus diz para você o seguinte, eu te dou até o fim os fins da terra como sua herança. Não apenas as nações, mas todo mundo.
Lydia and I were just in tears, crying, you know, it was such a Holy Spirit moment. E eu estava chorando em lágrimas ali com aquele momento orquestrado pelo Espírito Santo. And even this afternoon, I get message from a young man from Brazil, and I haven't heard from him for a while. I get message from him. E há poucas horas atrás, eu recebi uma mensagem de um rapaz do Brasil que fazia tempo que eu não recebia nada dele, e hoje, justamente hoje, eu recebo essa mensagem dele. So today is a great honor for me to engage with the Portuguese-speaking people in Brazil. Para mim hoje é um dia muito importante, muito bacana eu estar me envolvendo, né, nessa gravação com as pessoas do Brasil na língua portuguesa. We have already been in Argentina and in Mexico and Colombia, but never in Brazil. Eu já fiz isso com o pessoal da Argentina, do México, da Colômbia, mas é a primeira vez com alguém do Brasil. And we have a few chapters from the Mirror Bible that is already translated into Portuguese. E nós já temos alguns capítulos da Bíblia que estão sendo traduzidos para o português. But we live in such an amazing time. Então nós estamos vivendo um tempo fantástico, impressionante. Where we have a global audience. Onde nós podemos ter uma audiência global. I thank God that Holy Spirit speaks international mother tongue language. E eu sei que o Espírito Santo ele fala uma linguagem internacional que todos entendem. So we are so blessed, you know. We have a gospel that is big enough to touch the entire planet. Então é tão bacana que nós temos um evangelho que ele é grande o suficiente que ele toca todo o planeta, todas as partes do planeta, nada fica de fora. The greatest moment in the history of humankind. E nós estamos vivendo o maior momento na história da humanidade. Was when the word that was held in the womb of the prophet's mouth. A palavra profética é como um útero, é como um ventre que carrega a mensagem do Messias. And we have witnessed recently yet another Christmas. E recentemente nós testemunhamos passamos por mais um Natal. Where Father, Son, and Holy Spirit engaged the human race in a son. Passamos por um Natal onde Jesus se tornou um ser humano, Deus encarnado como um ser humano. And everything that the prophets spoke concerning Jesus. E tudo aquilo que os profetas falaram a respeito de Jesus was revealed in the man Jesus Christ. Foi revelado, foi manifestado no homem Jesus Cristo. Jesus is the most complete language of God. Jesus é a linguagem mais completa de Deus. Jesus is the eschatology of God. Jesus é a escatologia de Deus. Hebrews chapter 1. Hebreus capítulo 1. And in verse 1. Em versículo 1. We read that in many and various ways God spoke of old to our fathers through the prophets. E ele começa dizendo ali o Hebreus que de muitas diversas maneiras Deus tem nos falado por meio de profetas e de várias maneiras. But he says in the eschatos, in the completeness of time. E na plenitude do tempo, God has spoken to us in sonship. Deus nos falou por meio de seu filho. He has spoken to us in a son. Ele falou conosco por meio do filho. And then Hebrews says that he is the exhibit of God. E Hebreus nos diz que ele é a exibição, digamos assim, como Deus se apresenta. He is the radiance of God. E Jesus é a radiância, é a beleza de Deus. Jesus says about himself, he says, if you have seen me, you have seen the Father. E o próprio Jesus afirmou, quem vê a mim, se você me vê, você vê ao Pai. So today we are not worshiping an invisible God. Então não estamos hoje adorando um Deus invisível. But God has stepped into our time. Mas Deus, pelo contrário, ele entrou no nosso tempo. In the man Jesus Christ. Por meio do homem Jesus Cristo. And we were just talking earlier how amazing our technology is today. E como eu disse anteriormente, a forma fantástica como a nossa tecnologia se tornou hoje.
that we can see one another's faces, nós podemos ver o rosto um dos outros, we can hear one another's voice, que podemos ouvir a voz uns dos outros, far beyond the distance involved. independentemente das distâncias envolvidas. Distance is cancelled. A distância é cancelada. Our technology makes it possible for this moment to be real. Então, a tecnologia permite que esse momento seja real. And it's so wonderful to realize that in God's genius, E é importante a gente perceber que na genialidade de Deus, God canceled every definition of distance. Deus cancelou toda a definição do que seja distância. When Isaiah prophesies Quando Isaías profetizou, in chapter 40, no capítulo 40, he makes a very good announcement. ele fez um anúncio, uma declaração muito, muito bacana, muito importante. He says, every high place shall be brought low. Ele disse assim, todos os lugares altos serão rebaixados. He's speaking about a highway in a very wilderness area. Ele está falando ali, ele fala de uma estrada num lugar selvagem, num lugar selvagem. Every valley shall be filled up. E ele diz que todos os vales serão levantados. All the crooked places shall be made straight. E todos os caminhos tortuosos serão endireitados. Even the rough places shall be made smooth. Até aqueles lugares ásperos serão tornados lisos e planos. So the prophet sees something. E aí, então, naquele momento, o profeta, ele enxerga algo lá na frente. Where God will do something to every definition of distance. Que Deus vai, então, fazer algo que vai mudar a definição de distância. Every excuse we have to feel separated from God is cancelled. Toda desculpa que nós possamos ter para nos sentirmos separados de Deus é cancelada. The incarnation is the key that unlocks the mystery of the Bible. A encarnação, então, é a chave que destranca o mistério de Deus. And verse 5 of Isaiah 40. Sorry? Verse 5 of Isaiah 40. E no versículo 5 de Isaías 40, the prophet says, and on this highway, the glory of God will be revealed. E ele diz ainda que nessa estrada que Deus vai abrir, a glória de Deus vai ser revelada. And all flesh shall see it together. E toda a carne, todas as pessoas verão a glória de Deus conjuntamente. The glory of God A glória de Deus cannot be hidden. Cannot be Hidden. It a is glória de revealed. Deus não pode ser escondida. One of my favorite verses in the Bible Um dos meus versículos favoritos nessa Bíblia é is 2 Corinthians 3 and verse 18, 2 Coríntios 3, versículo 18, where Paul writes about this glory. onde Paulo escreve a respeito da glória de Deus. The glory of the Lord that is revealed because of what Jesus has done. A glória de Deus que é revelada por causa daquilo que Jesus fez. That all flesh shall see together. Que todos os olhos, todas as pessoas verão conjuntamente. Paul says in 2 Corinthians 3 and verse 18. Paulo escreve em 2 Coríntios 3, versículo 18. 2 Corinthians 3:18, he says, and we with unveiled faces are beholding the glory of the Lord Então, as in a mirror. Em 2 Coríntios, não é? Paulo diz então que nós, com os olhos descobertos, veremos a glória de Deus. It is the most powerful connection with Isaiah 40 verse 5. É uma conexão muito grande com aquele texto de Isaías 40, versículo 5. Because, sometimes in our minds when we think about God's glory, porque às vezes na nossa mente, quando nós pensamos sobre a glória de Deus, we try to imagine some glorious place in outer space. Nós tentamos imaginar algo glorioso lá no espaço sideral. And then we are almost shocked to read what Paul says. E aí nós ficamos quase que chocados ao ler o que Paulo diz. Because he says our minds will be unveiled. We will be able to see something by revelation.
Porque ele diz, as nossas mentes serão iluminadas, o véu vai ser removido e nós seremos capazes de receber a revelação. And what will we see? E o que é que nós veremos? We see the glory of God Nós, as in a mirror. nós vemos a glória de Deus como um espelho. Now, I'm so glad that Paul did not speak about a display window like doing window shopping. Eu fico feliz que Paulo não disse que seria como numa janela ou numa vitrine, como quando a gente sai no shopping para ver as vitrines. I'm sure you are familiar with doing window shopping. Eu tenho certeza que você sabe o que eu quero dizer com passear para olhar as vitrines. Maybe you go to some beautiful shops in a very famous part of the city. Talvez você vá a algum lugar com lojas lindas em uma parte bacana da cidade. And you look at all the wonderful displays of clothing, of motor cars, of whatever you can imagine. E você vê naquelas vitrines roupas bacanas e carros e tudo mais, coisas fantásticas. You can see perhaps a beautiful pair of shoes. Você pode ver, quem sabe, um par de sapatos muito bonitos. And you think, oh, I can imagine myself wearing shoes like that. E você pode olhar e pensar assim, puxa, eu me imagino usando um par de sapato como esse. Or I can imagine myself in those clothes. Ou eu consigo me imaginar usando aquela roupa que eu acabei de ver na vitrine. Or maybe I see a beautiful motor car and I think, I can imagine myself driving this car. Ou quem sabe numa loja, numa concessionária, você viu lá atrás da vitrine um carro maravilhoso e imagina, puxa, agora eu estou dirigindo um carro como aquele. But it remains only in my imagination. Mas tudo isso fica só na minha imaginação. Because maybe the price tag is so big that I think I will never be able to afford that. Porque a etiqueta do preço, o preço é tão alto que eu imagino o seguinte, eu jamais serei capaz de comprar um objeto desse, um carro desse, uma roupa dessa. And one of the saddest things in our Christian history E uma das coisas mais tristes na nossa tradição, na nossa história cristã, over many years, we have done window shopping when we read the Bible. Durante muito tempo, nós lemos a Bíblia como se nós estivéssemos olhando vitrines. That's why I call my translation the Mirror Bible. Por isso que eu chamo a minha tradução de Bíblia Espelho. A palavra mirror em inglês é espelho, Bíblia Espelho. Because it's the revelation of the Word of God Porque é uma revelação da palavra de Deus that is made flesh. que se tornou carne, que se tornou humano. I am so glad that when Jesus visited our planet, Eu fico tão feliz de saber que quando Jesus visitou o nosso planeta, he did not arrive from outer space in a Superman suit ele não veio do espaço usando uma roupa de super-homem, or in Spider-Man, ou quem sabe o Homem-Aranha. but he came in flesh through his mother's womb. Pelo contrário, ele veio como um bebê através do ventre de sua mãe. He came to do two things: E ele veio fazer duas coisas: to reveal revelar and to redeem. e redimir. What did he reveal? E o que é que foi que Jesus revelou? The image and the likeness of his father. A imagem e a aparência, digamos assim, de seu pai. Genesis 1:26. É Gênesis 1:26. Elohim, Father, Son, and Holy Spirit say, let us make man in our image and in our likeness. Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. There is nothing that God desires more than revealing their image and likeness in your skin, in your face. Não há nada que o Deus mais deseje do que revelar a imagem dele em você, na sua face, no seu rosto, como um espelho. And it's so powerful in 2 Corinthians 3, verse 18. E isso é muito poderoso em 2 Coríntios 3, versículo 18. That there's a change, metamorphosis, that is happening when we see the glory of God through our own eyes, in our own face. Que há uma mudança, que existe uma metamorfose quando nós enxergamos a glória de Deus com os nossos próprios olhos em nosso próprio rosto. I don't know whether in Brazil you also have the story of the ugly duckling.
Eu não sei se no Brasil vocês têm a história do patinho feio. Yes, we do. You do. Yeah. It is a powerful story É uma história muito poderosa. because when this beautiful swan sees its reflection in the water mirror, Porque quando aquele lindo cisne, mais tarde, enxerga a sua próprio reflexo na água do lago, como se fosse um espelho, what does it see there? o que é que ele vê naquele momento? It sees the truth about itself. Ele enxerga naquela imagem a verdade a respeito dele mesmo. It's not looking at some potential upgrade, you know, that I will be an ugly duckling for the next 10 years, and then maybe God will grade me up and I'll become more and more like a swan. Ele não vê algo assim como se fosse um futuro desenvolvimento. Eu ainda vou continuar sendo patinho feio por mais uns 5, 10 anos, mas depois, eventualmente, eu vou chegar a ser um belo cisne. I see the truth about me reflected in the mirror. Pelo contrário, o que eu vejo agora é a verdade a meu respeito refletida como espelho. Jesus did not come to this planet to be an example for us, but of us. Jesus não veio para esse planeta para ser um exemplo para nós. Ele veio ser um exemplo de nós. Because we have forgotten who we are. Porque o problema é que nós esquecemos quem nós verdadeiramente somos. Even the brother of Jesus, James, Até mesmo o irmão de Jesus, Tiago, he did not believe that his brother was the Messiah. ele não acreditava que o irmão dele era o Messias. The Apostle John writes in the book of John, E no livro de João, o apóstolo João escreve o seguinte: he says that not one of Jesus's siblings, his brothers, his sisters, they did not believe in him. Ele escreve que os irmãos e irmãs de Jesus, os seus irmãos físicos, não é, biológicos, não acreditavam que ele era o Messias. In John chapter 5 or 7, I think that's the verse. Capítulo 5 ou 7 de João. But then when James has revelation of his own brother after the resurrection, mas quando Tiago recebe a revelação do seu próprio irmão depois da ressurreição, when Jesus also appeared to James, quando Jesus também aparece a Tiago, he had a great revelation. Ele então recebe uma grande revelação. And he writes to us about it in the book of James chapter 1. E ele escreve então na sua carta em Tiago capítulo 1. He's speaking about the Father of lights, with whom there is no shadow of turning. Ele fala sobre o Pai das luzes, onde não há sequer a sombra de mudança. God does not have a hidden agenda. Deus não tem então uma agenda secreta. He is the perfect gift from above. Ele é o dom perfeito, o presente perfeito que veio do alto. James says in verse 17 of James chapter 1, every good and perfect gift of God comes from above. Every good and perfect gift. E no capítulo 1:17, ele diz que todo dom perfeito vem de Deus do alto. The word gift is a very important word. E essa palavra dom ou presente é uma palavra muito importante. Because gift language puts reward language out of business. Could you repeat that? I say gift language puts reward language out of business. Porque quando a gente usa a palavra dom ou presente, a gente elimina da jogada a palavra recompensa. Let's just make it simple. If we do window shopping, voltando então à nossa ilustração de ver vitrines, maybe we see something that we really like. Talvez a gente está lá passeando, olhando as vitrines e vê algo que realmente gosta. We start calculating the time it will take to make enough money to buy that. E a gente começa a calcular quanto tempo eu vou ter que trabalhar para ganhar o dinheiro para comprar aquela coisa. Our system in this world is all about what you can do in order to earn something, to be rewarded with something. Então, nesse mundo, tudo funciona assim. O que eu tenho que fazer para conseguir obter alguma coisa em troca? But in Jesus, God has the greatest gift of their image and likeness unveiled
as in a mirror so that we can see the truth about ourselves. Então, em Jesus, nós vemos esse dom, esse presente de Deus revelado, porque em Jesus nós podemos ver a verdade a nosso próprio respeito como um espelho. So here God comes into our world with the most beautiful, powerful gift into our lives wherever we are right now. Então, aqui temos então Deus entrando no nosso mundo e nos dando esse presente maravilhoso em nossa vida, não importa onde nós estejamos nesse momento. And he's come to introduce us to ourselves again, because we have forgotten, says James, we have forgotten what manner of person we are. E Deus então quer nos apresentar a nós mesmos novamente, porque nós esquecemos quem nós de fato somos. So the gospel is the great discovery of our true redeemed identity. Então o evangelho é a grande descoberta da nossa verdadeira identidade redimida. And that same Hebrews chapter 1, E o mesmo capítulo 1 de Hebreus, where he says that Jesus is the radiance of the glory of God, onde diz que Jesus ele irradia a glória de Deus, it says, having made purification for sins, he sat down. E o texto continua dizendo que, tendo feito purificação pelos pecados, ou pelo pecado, ele se assentou. So the very throne room of God is seated upon mankind's redeemed innocence. Então, sorry, could you repeat the sentence, the last sentence? Sure. The innocence of mankind is the power of the throne room. Então, Deus está assentado nessa sala de trono após ter reconquistado a inocência, a libertação, a inocência do ser humano. In the English translation, it says, having made purification for sins, he sat down. E na So he's enthroned on our redeemed innocence. Então, na tradução em inglês, que diz que ele, tendo ele feito purificação por pecados, ele se assentou no trono. Amen. It is such a powerful thought. É um pensamento, é uma ideia tão poderosa. To imagine when I look at myself in God's image. É quando eu vejo a mim mesmo como imagem de Deus. I see my true identity. Aí eu vejo ali a minha verdadeira identidade. I see my true innocence. Eu vejo a minha verdadeira inocência. Because, you know, what empowered religion Porque o que dá poder à religiosidade is our sin consciousness. É a nossa consciência de pecado. We never feel good enough. Nós nunca nos sentimos bons o suficiente para Deus. We don't feel righteous enough. Nós não nos sentimos justos o suficiente. It is like we are still eating from the wrong tree in the garden. É como se estivéssemos continuando a nos alimentar da árvore errada lá no jardim. I call that wrong tree the I am not tree. I am not. Eu chamo aquela árvore errada da árvore do eu não sou. I am not good enough. Eu não sou bom o suficiente. I don't have enough money. Eu não tenho dinheiro suficiente. I don't have. I constantly find mistakes. Excuse me, Lydia. Eu estou constantemente. I'm always finding fault. Eu estou sempre achando algo errado. When I see myself through my Father's eyes. Mas quando eu olho a mim mesmo como Deus me fez com os olhos dele, then I discover who I am. Aí sim eu descubro quem eu de fato sou. It is my true freedom. É a minha verdadeira liberdade. That is celebrated. Que então pode ser celebrada. You see the Passover feast that we have just celebrated this last weekend. E no final de semana passada nós celebramos a Páscoa. It is a most significant event. E é um evento mais significativo para nós. We remember when John the Baptist introduces his cousin Jesus. Nós nos lembramos então quando João Batista apresenta o seu primo Jesus.
He's making a very shocking statement. E João Batista ele faz uma declaração chocante. He says, "Behold, the Lamb of God, E ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, the one who takes away the sin of the world." o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. It is the first time that that kind of language is heard by the Jewish people. É a primeira vez que o povo judeu ouve uma linguagem como aquela. The entire religious world is now disarmed. Então, todo o mundo religioso daquele momento é desarmado. Because in the mind of religions, of all religions, we are always indebted to God. We owe God something. Porque em todas as religiões, nós estamos sempre devendo algo à divindade, a Deus. Alguma coisa estamos sempre devendo. We have to bring sacrifice after sacrifice to try and influence the mood of God. E nesse sistema, nós temos que fazer sacrifícios após sacrifícios para tentar, de alguma forma, alterar o humor de Deus. But John the Baptist points to Jesus. Mas ali, João Batista, ele aponta para Jesus. And he introduces him as the Lamb of God, not the Lamb of man. E ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, não o Cordeiro dos homens. We had it in reverse. Nós tínhamos as coisas invertidas. We thought that we have to bring a sacrifice that will please God. Nós achávamos, acreditávamos que nós tínhamos que trazer um sacrifício que agradasse a Deus. But God says in the Psalms, he says, I do not desire sacrifices. Mas nos Salmos, Deus diz assim, eu não desejo sacrifícios. He introduces his son Jesus E ele apresenta o seu filho Jesus as the Lamb of God. como o Cordeiro de Deus. So Jesus would come to do the most amazing thing by giving himself to be sacrificed. E Jesus, então, ele vem fazer a coisa mais fantástica, apresentar-se a si mesmo, dar-se a si mesmo para ser sacrificado. To be murdered by his own creation. Ele então aceita ele ser assassinado pela sua própria criação. He is the one who upholds everything that exists by the word of his power. Aquele que sustenta todas as coisas que existem pela palavra do seu poder. And the throne of him. And his throne room. E então a sala de trono desse Deus. Is celebrating our innocence. Esse lugar de Deus, esse ato de Deus celebra, comemora a nossa inocência. I so love, I don't know how much time I have left, but I so love the last chapter of Luke chapter 24. Eu gosto muito do capítulo 24 de Lucas. Eu não sei ainda quanto tempo eu tenho, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. I will try and keep it short, but it is so powerful. Eu vou tentar manter o mais breve possível, mas é algo muito poderoso. Because you must remember, Luke is having an interview with two men that walked with Jesus all the way from Jerusalem to Emmaus. Porque você tem que se lembrar que Lucas está entrevistando aqueles dois homens que caminharam com Jesus no caminho de Emaús. And he is not recognized by them. E Jesus não é reconhecido por aqueles dois homens. Maybe it's because it's already towards the evening and, they don't have street lamps. They are walking for 8 miles talking to the stranger. Talvez porque estivesse um pouco escuro, não havia iluminação pública naquele momento, naquele local, e eles caminharam ali cerca de 8 milhas, mais ou menos, conversando com aquele homem, para eles um estranho. And Luke writes very beautifully about this conversation. E Lucas escreve de forma muito linda sobre essa conversa que eles têm. He shows us these two people as being very confused and very disappointed. E ele diz que aqueles dois estavam muito confusos e bastante decepcionados. They could not understand the events of Easter that just took place in Eles não Jerusalem. conseguiam entender, compreender os eventos que tinham ocorrido na Páscoa há poucos dias. It says literally in the Greek they were throwing words at one another, E bouncing words off. E eles estavam ali conversando, mas uma conversa um pouco sem nexo. And when you are in a negative conversation, your face can show it.
E você sabe muito bem, quando você está tendo uma conversa um tanto quanto negativa, a sua expressão facial revela isso. Because Luke writes that their faces were very sad. Porque no momento daquele, geralmente o rosto da pessoa fica muito triste. So Jesus begins to speak to them out of their own scriptures. E Jesus começa então a conversar com ele a partir das próprias escrituras. He takes them through very familiar sounding pieces of scripture. E Jesus começa a falar com eles, citando escrituras, não é, da Bíblia hebraica, bastante conhecidas para aqueles dois. The words that Moses spoke. Palavras que Moisés havia dito. And the words of the prophets. E palavras dos profetas. But every time he pointed to himself in scripture. E todas as vezes que Jesus fazia isso, ele apontava para ele mesmo nas escrituras. And later on, you know, when the two of them, when they reflect, when they remember this conversation. E mais tarde, quando eles se lembravam daquela conversa que tinham tido, they say, did not our hearts ignite within us while he was speaking to us on the way? E eles falaram um com o outro, não é verdade que o nosso coração pegou fogo à medida em que ele falava aquelas palavras a nós durante o caminho? Their hearts began to respond to this word. O coração deles começou a reagir às palavras que eles estavam ouvindo. Because they began to recognize the Messiah in the word. Porque eles começaram então a reconhecer o Messias nas palavras que ele estava citando das escrituras. I remember when I was reading this one day. Eu me lembro quando eu estava lendo sobre isso um certo dia. I thought, why did Jesus not immediately tap them on the shoulder and say, hey guys, it's me, Jesus, look at the scars in my hands. Eu fiquei pensando assim, por que será que Jesus não chegou para eles, deu um tapinha no ombro deles e falou assim, oi pessoal, sou eu, Jesus, olha aqui as marcas do meu pulso, do meu punho. He desired to give them a much deeper understanding than just another vision that they have seen. Mas Jesus queria que eles tivessem um entendimento, uma compreensão muito mais profunda, muito mais de que simplesmente uma visão daquelas que eles já tinham tido. When we begin to recognize Jesus in the mouth of the prophets, quando eles começaram então a reconhecer Jesus nas palavras dos profetas, we begin to discover ourselves in the mouth of Jesus. Porque é quando isso acontece que nós começamos a descobrir a quem nós somos nas palavras de Jesus. It makes us fall in love with the scriptures. E isso faz com que nós nos apaixonemos pela Escritura. In a different way. De uma forma completamente diferente. Because we are no longer doing window shopping. Porque não estamos mais olhando vitrines. With unveiled faces. Com os nossos rostos cobertos. We are seeing the glory of God unveiled inside of us. Pelo contrário, as in a mirror. Agora nós vemos a glória de Deus revelada em nós, como se estivéssemos olhando num espelho. We don't have to go back to the old ugly duckling mindset. Então nós não precisamos mais voltar àquela velha mentalidade do patinho feio. We begin to discover ourselves and one another. Nós começamos então também a nos descobrir a nós mesmos uns nos outros. One of my most favorite scriptures is in 2 Corinthians 5. Uma das minhas passagens favoritas está em 2 Coríntios capítulo 5. And I remember reading it for the first time one day as a young pastor. Eu me lembro, eu era um jovem pastor, estava lendo aquela passagem. It was in the 1980s. Foi lá nos anos 80. And I've read through that scripture many times, but never recognized that verse. Eu já tinha lido aquela passagem muitas vezes, mas nunca tinha prestado atenção naquele versículo. And now with Easter fresh in our memory, mas agora com a Páscoa, naquele momento, com a Páscoa ainda recente na minha mente, it's such a powerful verse for Easter. Porque é um versículo muito poderoso para a época da Páscoa. 2 Corinthians 5, verse 14. 2 Coríntios 5, versículo 14. Paul says the love of Christ constrains us. E Paulo diz assim, o amor de Deus nos constrange. Because we are convinced that if one has died for all, then all have died. Porque se um morreu por todos, estamos convencidos que se um morreu por todos, todos morreram. I mean, that is mind-blowing. É algo assim que
é espantoso, deixa a nossa mente estupefata. You know, when Brazil, your national soccer team, when they win the match, No Brasil, quando a seleção brasileira ganha um jogo, when they score the final goal, e quando eles marcam aquele último gol da partida, the entire Brazilian people, they are dancing and shouting and excited because that was their goal. E todo o povo está lá dançando e celebrando, porque é como se aquele gol fosse deles. They are fully represented in their team. Então, aquelas pessoas que estão torcendo, elas se sentem totalmente representadas por aquele time que está jogando aquela And partida. the beauty of this gospel E agora, a beleza desse evangelho nosso is the revelation é a revelação that we as a human race, de que nós, como raça humana, we are fully represented in the mind of God in Christ Jesus. nós fomos completamente representados na mente de Deus em Jesus Cristo. It is the greatest discovery of all time. É a maior descoberta de todos os tempos. And it gives us new eyes to look at other people. E isso nos dá novos olhos para enxergarmos as outras pessoas. 2 verses later, 2 Corinthians 5 verse 16, Paul says, E 2 versículos mais tarde, Paulo escreve o seguinte: he says, from now on, therefore, I no longer know anyone according to the flesh. E aí Paulo diz assim: a partir de agora, então, eu não conheço mais ninguém segundo a carne. I know something about you Eu sei algo a respeito de você, ele está dizendo, that is most precious, the most precious thing about you. eu sei algo a seu respeito que é a coisa mais preciosa a seu respeito. That in the death that Jesus died, Que naquela morte que Jesus morreu, every accusation died. toda acusação também morreu. Everything that could disqualify me Tudo que poderia me desqualificar died. morreu também com ele. The death of Jesus brought closure to everything that was not me by design. A morte de Jesus, então, levou o encerramento, o término, o fim de tudo aquilo que não era parte de quem eu era, de quem eu tinha sido criado por Deus. Ele removeu tudo que era falso. Yeah. And his death was the doorway that opened the way for God to go into mankind's deepest darkness. E a morte de Jesus também foi uma porta, foi uma entrada onde Deus pôde entrar na escuridão mais profunda do ser humano. And to lead us out of darkness E para nos tirar dessa escuridão into his marvelous light. em direção à sua maravilhosa luz. His resurrection is our resurrection. Porque a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. His death is our death. A morte dele é a nossa morte. His resurrection is our resurrection. A ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Paul writes in Ephesians 2 verse 5. Em Efésios 2, versículo 5, Paulo escreve o seguinte: He says, while we were still dead in our trespasses, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos, God made us alive together with Christ. Deus nos vivificou em nossa união com Cristo. And he raised us up together with Christ. E ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. And he seated us together with Christ in heavenly places. E ele nos assentou juntamente com Cristo nos lugares celestiais. That is the most important verse, I think. I have many of them, but this is the most important verse in the Bible. Eu creio que esse é o mais importante, o versículo mais importante em toda a Bíblia. Há muitos versículos importantes, mas esse é o mais importante de todos. We don't end up there, we begin there. Sorry, can you repeat that? We don't end in heavenly places, we begin in heavenly places. Então nós não In our awakening. terminamos nos lugares celestiais, nós começamos nos lugares celestiais. We have wasted so much time trying to get there. Nós desperdiçamos tanto tempo tentando chegar até o céu. When there is who we are to begin with. Porque o céu já é o lugar onde nós começamos. Nós começamos a caminhada a partir desse lugar.
And my last verse, Colossians 3, verse 1. E meu último versículo é Colossenses 3, versículo 1. He says, he says, if we are raised together with Christ. Se fomos ressuscitados com Cristo. Now, when Paul says if, it's not a question mark, it's an exclamation mark. Esse se de Paulo não é um ponto de interrogação, é um ponto de exclamação. It is not a condition, it is a conclusion. Não é uma condição, é uma conclusão. Amen. He says, engage your thoughts with throne room realities. Então nós precisamos assim envolver a nossa mente com as realidades dessa sala do trono de Deus. Set your mind upon the things that are above. E ele diz ali naquele texto, coloquem a mente de vocês nas coisas do alto. It is such a wonderful day to celebrate. É um tempo tão maravilhoso para celebrar. That we are the resurrection generation. Que somos a geração da ressurreição. Thank you so much for your time. Muito obrigado pelo seu tempo. I am not sure where we are in time, but thank you very, very much, my brother, for translating, Brother Willie. Eu não sei como que nós estamos de tempo e muito obrigado, meu irmão, por ter feito a interpretação. I thank you for sharing all this with us. Eu agradeço pelo que você repartiu conosco. Normalmente a gente, em vez de pegar Jesus para entender a Bíblia, a gente acaba pegando a Bíblia para entender Jesus. Normally, instead of getting Jesus to understand the Bible, we try to get the Bible to understand Jesus. E acaba pegando os versículos, interpretando de forma literal e jogando sobre a face de Deus. And then we start taking some passages and we start doing literal interpretation and taking those literal interpretations and putting those interpretations into the face of God. Então a gente acaba separando Jesus do Pai na substituição penal, acaba separando nós de Deus. And then we end up separating Jesus from the Father in atonement, and we end up believing that we are separate from God as well. E dentro desse contexto, metanoia, arrependimento, se torna algo que a gente precisa fazer para voltar a Deus ou se tornar alguém melhor. And in this context, metanoia or transformation is something we have to do to try to get back to God. Exactly. Mas quando a gente descobre Jesus como ele realmente é, como o criador e sustentador de todas as coisas. But when we discover Jesus as who he really is, the creator, the sustainer of all things. Aquele que é inseparado do Pai e que nós somos inseparáveis dele porque nós existimos nele. The one who is inseparable from the Father. Exactly. And we are equally inseparable because we are sustained and created in him. Amen. E como ele falou, estamos nas regiões celestiais assentados com Jesus, fomos adotados por meio de Jesus há 2000 anos atrás. And as you've said before, we are already seated in the heavens with Jesus. We have been adopted by God through Jesus. Exactly. Aí nesse contexto, metanoia não é mais se tornar uma pessoa melhor, mas encontrar em Jesus a revelação de quem nós somos. In this context, then metanoia or transformation is not trying to become a better person, but to receive the revelation of our true identity in Christ. Então, a primeira pergunta é: a lei, Deus criou a lei para apontar para nossa, para esse não são vocês, a identidade de vocês não é essa? É uma pergunta, né? So the first question is this: so did God give the law? Tá falando da lei do Velho Testamento. Da lei do Velho Testamento. Did God give the Old Testament law to point to people that's not who they were? Yeah, in the words of the law and the prophets, God spoke the language of the people in their condition. He spoke their language, the language that they are familiar with, out of their sense of guilt and separation. Ao dar a lei, Deus falou àquele povo a partir do contexto que eles estavam, da condição que eles estavam, da sensação de separação, de condição de estarem em pecado. I'm not sure if I understand totally what you mentioned
Could you rephrase that, perhaps? Sure. Eu disse que não entendi totalmente. Yeah, the language of the law is the language of the whole religious world, in a sense of I am not good enough, I'm guilty, there's separation between me and God. So God is speaking that language to give people an opportunity that they can try and exhaust their own ability to raise themselves to a level where they are totally accepted by God. A linguagem da lei, então, é uma linguagem baseada no senso de separação, de pecado, de inadequação. Deus usa aquela linguagem para levar as pessoas a exaurir, esgotar a sua tentativa, né, digamos assim, de tentar chegar a Deus pelos seus próprios meios. This is why Jesus is the end of the law. E é por exatamente He brought the law system. He brought that system to an end because it's a system that failed. It failed the human race. É por isso exatamente que Jesus é o fim da lei. O trabalho de Jesus, ele acaba com a lei. So God says to them, what you cannot do, I have done. So he points us how he will, in our stead, take away everything that pointed to our guilt and our judgment and our condemnation. Então Deus fala assim, aquilo que você não era, que vocês não eram capazes de fazer, eu fiz. Eu removo tudo aquilo que apontava para condenação, culpa, foi totalmente removido. Fantástico. E a segunda pergunta que eu tenho é como essa metanoia acontece na vida diária de pessoas, por exemplo, que foram abandonadas quando eram pequenos ou foram estupradas, que tem esse senso de indignidade profundamente entranhados dentro deles. The second question has to do with how does this transformation, how does this metanoia happen, especially with people who were abused, were molested, who went through terrible experiences in their childhood. Yeah, I think the word metanoia is a very, very important key in our understanding of the gospel. Eu creio que a palavra metanoia é uma palavra muito importante, é uma chave na nossa compreensão do evangelho. Metanoia is it's awakening to the truth. It is the moment where the ugly duckling sees the beautiful swan. It is that moment, is the awakening moment. Porque a palavra metanoia é um momento assim de revelação, de de percepção de uma realidade. É um momento em que o patinho feio se olha na água e não vê mais o patinho feio, ele vê um lindo cisne. Ele vê a verdade a respeito de si mesmo. It is a brand new reference to me. Passa então a metanoia, então é uma referência completamente nova a meu respeito. When I see God's image and likeness revealed and redeemed in me, quando eu vejo então a imagem de Deus, a semelhança de Deus, não apenas revelada, mas redimida em mim, then I see the truth about me. Então eu passo a ver a verdade a meu respeito. The truth that sets me free to be me. A verdade que me liberta para ser verdadeiramente quem eu sou. All of us have been confronted with many, many things that tried to define us through our hurts, through our hang-ups, through our addictions, through the roads that we have traveled. But God has come into this world to free my mind, to see me through his eyes. Todos nós fomos impactados com tentativas variadas do mundo aí fora para nos definir a partir das coisas que aconteceram com a gente. Negativas, traumas, violências, etc. e tal. Mas Deus entra no nosso mundo para nos libertar de tudo isso. That same scripture that I touched, 2 Corinthians 5, verse 16, where Paul says, from now on, therefore. It's a very important sentence. From now on, therefore. Então, esse texto de 2 Coríntios 5,16, quando Paulo fala, portanto, a partir de agora, eu não conheço mais ninguém segundo a carne. I no longer know anyone according to the flesh. Eu não conheço mais ninguém de acordo com a sua carne. That verse changed my entire ministry as a young pastor. E este versículo mudou totalmente o meu ministério quando eu era ainda um jovem pastor. Because once you see verse 14 and verse 15 and verse 16, you see verse 17 in a new light.
Porque quando você vê o versículo 14, 15 e 16, você passa a enxergar o versículo 17 de uma forma completamente diferente, há uma nova luz. Verse 17, I used to know well because it was the one verse that I underlined in that chapter. Porque eu conhecia muito bem o versículo 17, estava lá sublinhado naquele capítulo. I used to preach, if any man be in Christ, he's a new creation. The old things have passed away. Behold, everything has become new. I used to preach it like that. Porque eu pregava com muita frequência, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. But Holy Spirit showed me something that day. Mas o Espírito Santo naquele dia me mostrou algo muito importante. He says, Paul did not say, if anyone is in Christ. He says, therefore, if anyone is in Christ. Porque Paulo não disse simplesmente se alguém está, ele falou, portanto, se alguém está em Cristo. Because he already said before that, when one died, all died. Porque antes disso, Paulo já tinha dito, quando um morreu, todos morreram. Then he can say, the old things have passed away, not in time, in his death. Ele então pode dizer ali, as coisas velhas já passaram, não no tempo, mas na morte dele. And the entire Israel was set free from Pharaoh, the entire Israel. A totalidade, todo Israel foi liberto do domínio de Faraó. They were set free from slavery. Eles foram libertados da escravidão. But they remained trapped in their minds. Mas nas suas mentes, they saw themselves as grasshoppers. Eles ainda se enxergavam como insetos. Compared to giants out there. Comparando, não é? Eles se compararam aos gigantes lá de Jericó. Paul says the old things have passed away. Behold. He doesn't say behold the old. He says behold the new. Então Paulo diz, lá na frente ele fala, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Ele não fala, ele não aponta para as coisas velhas, ele aponta para as coisas novas. Because the ugly duckling can easily go back to the old way of thinking. And we all do. From time to time, we find ourselves going back to old thoughts that are no longer valid. They are no longer relevant. Porque todos nós podemos voltar a acreditar que somos o patinho feio. Podemos voltar à mentalidade do patinho feio. Isso acontece às vezes conosco. Essa possibilidade existe. But when we see ourselves through the Father's eyes, it is our metanoia moment. We say, oh my God, this is who I am by design, by redemption. And I agree with God. My belief is to agree with God about me. Agora, quando eu me vejo como o Pai diz que eu sou, como Ele me vê, com os olhos dele, aí eu tenho o meu momento metanoia, meu momento, oh meu Deus, agora eu me vejo como realmente eu sou, e eu concordo com Deus, eu concordo com o que Deus diz a meu respeito. This is the medicine that heals the brokenhearted, that sets the captive free. Esse é o remédio, então, que cura essas feridas no coração, que liberta os cativos. We don't have to spend another generation through the same wilderness of unbelief. Nós não precisamos mais passar mais uma geração lá no deserto por causa da nossa incredulidade. In Hebrews we see that they died because of unbelief, not because of not enough miracles, not enough supernatural. They had 24/7 supernatural for 40 years because of the goodness of God, but they died on the wrong side of the promise. Exato. Em Hebreus, Hebreus diz que eles morreram por causa da incredulidade, não pela falta de coisas sobrenaturais, da provisão sobrenatural de Deus. Durante 40 anos, eles tiveram o sobrenatural de Deus, mas mesmo assim, morreram do lado errado da promessa. Yeah. So their unbelief, what was their unbelief? They believed a lie about themselves. They saw themselves as, I am not the image bearer of God because I've got all these things that are disqualifying me. And I made my disqualification, I made it my identity. But it's not the truth about me. E qual era a incredulidade deles? Eles continuavam acreditando em mentiras a respeito de si mesmos, que eles não eram a imagem de Deus. Eles deixaram que coisas que eles ainda tinham definissem quem eles eram, que eles não eram a imagem de Deus. Essa era a incredulidade.
Uau. Pessoal, tenho que somente agradecer, foi incrível esse momento. Espero que tenhamos outros momentos juntos ainda, se possível e Deus permitir pessoalmente. Thank you, my beautiful brothers. I want to thank you again for this wonderful moment. I hope we have them again. Hopefully one day personally, not Yes. online. So thank you again. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, nós que agradecemos. Uma honra muito grande. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.